Olá, povo queridos, que a paz do Senhor Jesus seja conosco, seja convosco. Um forte abraço do seu amigo da fé, Pastor Dilson Cruz. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia fala no Salmos 23. O primeiro versículo diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele declarou isso. Ele disse, ele afirmou: o Senhor Deus era o seu pastor e nada lhe faltará. O seu pastor e nada lhe faltará. O que é um pastor? O pastor é alguém chamado, preparado para pastorear, para cuidar de ovelhas. Davi, ele era um pastor de ovelha. Ele ia se capacitando a cada dia, cuidando das ovelhas, alimentando, levando para o pasto, para pastar, curando as feridas, saciando a sua sede, enfim. O pastor, ele cuida das ovelhas com carinho, ele guia as ovelhas. Davi fazia isso, ele dava a vida, ele esquecia de tudo e ficava ali, ó, se dedicando o dia todo pelas ovelhas. E Jesus, espiritualmente falando, é o nosso pastor, o nosso maior pastor. Ele dá a vida por nós. É como diz também no versículo bíblico, e tem uma canção que fala a este respeito. Era 100 ovelhas. Era o quê? 100 ovelhas. Tinha 100 ovelhas. O pastor estava pastoreando, cuidando de 100 ovelhas. Mas uma se perdeu. Caiu no aprisco. O pastor, o bom pastor, poderia não se importar e largar de mão, deixar lá. Porque as 99 iria reproduzir. Mas não. Ele deu valor àquela uma que se perdeu. Por quê? Porque era vivente, era uma vida. Ele deixou as 99 no canto e foi em busca daquela uma que se perdeu. Está entendendo? Esse é o papel do pastor. O papel do pastor é pastorear. Não é só pregar, não é só falar. É agir, praticar, é cuidar, alimentar, curar as feridas e ensinar as ovelhas a pastar. Ensinar as ovelhas a viver. Cuidar das ovelhas. Espiritualmente falando, o pastor tem o direito, a obrigação de cuidar, curar, ensinar o caminho do pasto verdejante, que espiritualmente falando é pregar a palavra e ensinar o reino de Deus. Este é o pasto verdejante, o caminho da salvação. As ovelhas a prosperar. Como vencer na vida? Lutar pelas ovelhas, se possível for, se tiver uma ovelhinha doente, curar. Arrumar um emprego para ela. Ensinar ela a pescar, dar o anzol. Ensinar como é a batalha espiritual, a peleja.
ensinar o sentido da vida espiritual. Não é só pregar, tirar algo das ovelhas, e se a ovelha se afastar da igreja, se a ovelha estiver doente, não se importar. Só dá importância para as ovelhas gordinhas, abastecidas, que tem algo para oferecer, não. Tendo algo para oferecer ou não, é uma vida vivente, seja ela de recurso financeiro bom ou ruim, seja ela empregada ou desempregada, saudável ou enferma, não importa a cor, a nacionalidade, o grau de escolaridade, a condição financeira, se ela tem dinheiro ou não, é uma alma vivente. Um dia alguém se importou com você, ou talvez você diga: pastor, ninguém se importava comigo, eu mesmo que me esforcei para buscar a Deus, mas alguém orou por você. Jesus, o bom e verdadeiro pastor, se importou com você. E voltando para as ovelhinhas, às vezes também as ovelhinhas, nós gostamos deste salmo, achamos bonito, repetimos. Você vai em um mercado, você vai em um comércio, vai numa casa, tem lá na parede: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma Bíblia aberta, como também o Salmos 91, aquele que habita ou que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e aí vai. Mas aí eu lhe pergunto, lhe faço uma pergunta em nome de Jesus: você está deixando o Senhor ser o seu pastor? Será que eu estou deixando o bom pastor, Deus, no Filho Jesus, ser o meu pastor? Porque se eu deixar, se você deixar, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir ao pasto verdejante, aonde neste pasto há saúde, há prosperidade, há bênção na família e há o caminho da salvação. Quando Jesus se torna o nosso pastor, somos guiados por Ele, aprendemos com Ele, seja exortação ou palavra de amor. Mas tudo que vem do bom pastor é bom, é bênção, é para nos abençoar, é para o nosso bem, é para o nosso melhor, não é para o nosso mal. O pai que ama, exorta, ensina, mas é para o melhor. Antigamente, eu ainda me lembro que os pais exortavam, ensinavam, se preciso for, batia sem espancar, porque eu sou a favor do exemplo. Quando o filho não quer nada com a vida, não quer respeitar os pais, os mais velhos, dá um castigo. Se possível for, a vara da correção está na Bíblia. Mas não espancar. Espancar é fazer coisa além do normal. A agressão eu não sou a favor, mas a correção eu sou a favor. Hoje a sociedade é contra para os filhos crescerem rebeldes, né? Fazer coisas que não devem, dar trabalho para a sociedade, para que a polícia, a justiça venha usufruir, né? Da derrota, desculpa a expressão, da desgraça da pessoa, da família. E achando que está trazendo uma geração melhor. Não, a família está se destruindo. A família só se tornará melhor se Deus ser o pastor, se Deus estiver como pastor da família no centro, se Deus ser o seu pastor, se a pessoa levar, conduzir ao caminho certo, na verdade. Quando Jesus é o nosso pastor, quando Jesus é o seu pastor,
Ele lhe guia, ele lhe conduz ao melhor desta vida, ao caminho certo. Se ele é meu pastor, eu tenho que deixar ele me guiar, me conduzir, eu tenho que ouvir a voz dele. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se Jesus é o meu pastor, eu tenho que ouvir a voz dele. Mesmo que doer, que demore, eu tenho que deixar as minhas causas nas mãos dele. Eu não posso pedir a Deus, para Deus fazer justiça contra os meus inimigos, justiça do meu jeito, mas eu tenho que deixar ele fazer do seu jeito, deixar nas mãos dele. Porque ele fará justiça, como diz lá em Lucas capítulo 18. Aquela viúva, ela acreditou no bom juiz, que era Jesus, e deixou Jesus fazer justiça contra o juiz mau. Deixa Jesus fazer justiça contra o mau juiz na sua vida, que é os problemas, é todo o mal. Porque na hora certa ele julgará a sua causa, ele fará justiça. Porque se ele é o seu pastor, você tem que ouvir a voz dele. Você tem que deixar ele lhe guiar. Tem que deixar ele fazer do jeito dele, não do seu jeito. Entrega as suas causas, a sua vida, os seus caminhos, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, os seus planos nas mãos de Deus. Como Abraão entregou e pela fé ele foi justificado. Ele foi o nosso pai na fé. Porque tudo que Deus falava, mandava, ele obedecia e fazia. José sonhou, mas acreditou no seu bom pastor. E assim, a sua vida foi abençoada. Os seus sonhos se realizaram. Esther, Maria, Ana, eles e elas acreditaram no bom pastor. E a sua vitória chegou. Creia e acredite. Crer é crer, eu creio. E acreditar mesmo, ficar firme. Que ele é o seu pastor. E na hora certa, aquilo que você espera, que você sonha, que você crer, virá. Tá bom? Que Deus continue abençoando. Um forte abraço do seu amigo da fé, pastor Dilson Cruz. Força e fé para vencer. Até mais.